Muita paz para todos. Aí no fundo está ouvindo direitinho? Nós manifestamos neste início a nossa gratidão por termos essa chance, a chance de vir ao Centro Espírita, à Casa Espírita, de estarmos encarnados e desencarnados juntos. Isso nos dá uma satisfação, uma alegria enorme e que nós renovamos a cada momento e a cada instante que aqui nos fazemos presentes. O tema de hoje, a nossa irmã anunciou, lá do capítulo 13, a caridade moral e a caridade material. Mas antes de entrarmos neste mérito, hoje está muito na moda a palavra mérito do tema, nós numa preliminar queremos permutar algumas ideias com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Com uma pergunta, que nós vamos fazer para nós mesmos. Não sou eu que estou fazendo para ninguém, não. Nós vamos fazer para nós mesmos. O que é que eu estou fazendo aqui no Centro Espírita? O que é que eu tenho vindo fazer aqui no Centro Espírita? As respostas não são as mesmas para cada um de nós. Muitos responderemos assim: olha, eu estou vindo aqui porque sou espírita e venho assistir a reunião que está ocorrendo. Durante a semana tem as reuniões que acontecem e eu venho aqui para assistir. Outros vão responder assim: olha, eu estou vindo aqui porque sempre tem uma palestra pública. Nas segundas e nas sextas são as palestras mais longas, nas terças e nas quartas e nas quintas são palestras mais curtas. E eu venho para ouvir essas palestras. Às vezes eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ver o Evangelho, e eu ouço essas palestras. Outros vão responder assim: eu venho porque é uma religião, e eu sou espírita, e é a minha religião. Outros dirão: eu venho tomar passe, porque o passe, dentro das nossas atividades, ele sempre acontece diretamente, como nas segundas e nas sextas, e indiretamente, como em todos os outros momentos. Nós gostaríamos de ainda acrescentar às nossas respostas, este rol que nós todos estamos pensando sobre eles, e daí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos chamando todo mundo para raciocinar. O nosso convite é nesse sentido, que nós raciocinemos, porque um dos princípios da doutrina é que a nossa fé, em cima de todas as respostas que nós fizemos, eu tenho uma religião que é o Espiritismo, então eu estou aqui porque eu sou espírita. Então, estamos exercitando na religião a nossa fé, mas a doutrina nos ensina que a fé de cada um de nós, ela tem que ser raciocinada. Ela não é uma fé louca, ela não é uma fé solta, ela não é uma impulsão da vida. Nós temos que saber, raciocinar, entender, compreender, recepcionar aquilo que nós estamos fazendo. Então a resposta, ela poderia ser acrescentada ainda o seguinte: olha, eu tenho vindo ao Centro Espírita, eu tenho participado das atividades do centro, eu tenho assistido às reuniões do centro, porque a Casa Espírita está me ensejando a oportunidade de ampliar os horizontes da minha compreensão. Olha que coisa boa! Eu estou vindo à casa, complementando as respostas de cada um, claro. Olha, eu estou vindo ao Centro Espírita, eu estou vindo nas segundas, nas terças, nas quintas, nas quartas, nas sextas, porque no Centro Espírita eu estou tendo a chance, a oportunidade de ampliar os meus horizontes. Da seguinte forma, eu estou estendendo, elastecendo a minha compreensão, e aí eu não concluí, a minha compreensão sobre eu mesmo e sobre o meu irmão.
sobre nós. Isso é extraordinário. É extraordinário. Isso chama-se evoluir. Isso chama-se evolução. Nós estamos na casa espírita evoluindo. Nós estamos buscando a cada dia, a cada momento, a cada instante, melhorar as nossas condições e andar para frente. Então, a nossa resposta sempre ela poderia ser acrescida com este complemento. Olha, eu estou no centro espírita porque ele está me ensejando a evolução, num campo que aí fora eu não tenho chance. Bem, se nós estamos raciocinando neste campo do pensamento, a irmã Rosália, neste capítulo 13, ela ditou uma mensagem quando a doutrina espírita ainda estava sendo montada. Todos já ouviram falar aqui, nós estamos insistindo que estamos comemorando 160 anos da doutrina espírita. 160 anos, com base lá em 1857. E também estamos comemorando os 60 anos do Centro Espírita Sebastião Mártir. Ou seja, nós começamos aqui quando a doutrina já tinha 100 anos. E quando a doutrina estava sendo montada, por volta de 1860, quando o livro, o Evangelho, estava sendo psicografado, uma das médiuns da equipe do nosso irmão Allan Kardec, que foi o codificador, ele recebeu uma mensagem de uma irmã, ou seja, em 1860, da irmã Rosália, abrindo aspas, ela escreve assim, aliás, ela não é original dela não, ela só está num contexto, eu fui lá nesse contexto e retirei isso aqui, porque a mensagem é do Evangelho. Então, abrindo aspas, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que desejaríamos que nos fosse feito. Meus queridos irmãos, nós acabamos de fazer uma reflexão e dizer para nós mesmos assim, dentro das respostas que colocamos para nós, eu estou aqui no Centro Espírita porque eu estou tentando melhorar-me. Isso é processo evolutivo. Aí a nossa irmã, que psicografa lá uma mensagem enorme, e ela começa com este texto do Evangelho, é assim, amemo-nos uns aos outros. A primeira expressão dela, amemo-nos, em cima da caridade moral e em cima da caridade material, que é o tema de hoje. Amemo-nos uns aos outros. Então, se estamos raciocinando, todos nós, se estamos pensando sobre as nossas vindas aqui, em estarmos ocupando alguns minutos das nossas vidas para vir aqui, nós poderíamos parar um pouquinho e pensar assim, amemo-nos uns aos outros. Tem gente que eu não dou conta de amar. Tem gente que eu não dou conta de amar, porque são meus inimigos. Eu não me dou bem. Ora, se eu não me dou bem, mesmo que eu esteja com essa vontade de amar, eu não consigo. Às vezes nós pensamos assim, mas eu tenho uma vizinha, eu tenho um parente, eu tenho alguém que nós não nos damos bem. E se nós não nos damos bem, eu não consigo amá-lo. A nossa irmã escreve assim, amemo-nos uns aos outros. É verdade, sim. É verdade em que em alguns momentos nós nos deparamos com obstáculos dessa natureza. São aqueles irmãos que nós não conseguimos que o nosso coração bata assim, de forma amorosa, com energias endereçadas diretamente para ele. Aí nós citamos os nossos inimigos, os nossos desafetos. É verdade. Às vezes acontece assim. Porém, a solução é muito... Por que nós vamos pensar na solução? É porque nós estamos numa casa espírita que está ensejando a todos nós a chance de ampliarmos os nossos recursos. Então nós vamos pensar sobre isso. Ora, se eu vim aqui para isso, para aprender um pouco, para evoluir um pouco, eu vou pensar sobre o assunto.
Sim. E por que é que eu não consigo amar determinadas pessoas? Como o texto está dizendo. Olha, eu não li o texto todo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que desejaríamos que nos fosse feito. Isso é o paraíso. Perfeito. Viver numa condição dessa é o paraíso. Aí nós estamos no raciocínio, na aprendizagem, na amplitude, neste desejo de ampliação das nossas capacidades, do nosso entendimento, nós estamos raciocinando. Sim, mas tem gente que eu não consigo amar. Tem gente que eu não consigo querer bem. Eu tenho inimigo, eu tenho desafeto, eu tenho aquele que não me trata bem, e hoje nós estamos discutindo isso, caridade moral e caridade material. Então, se eu não consigo fazer isso aí, eu complico a minha vida. É verdade, sim. Porém, aí nós estamos dizendo, a resposta dentro do nosso raciocínio, ela não é difícil, não. Sim, amemo-nos uns aos outros. Sim, então, eu estou dizendo, eu não consigo amar porque eu tenho raiva da pessoa. Qual é a resposta? Ou melhor, qual é a solução para esta questão que nós enfrentamos quando nós não conseguimos amar os outros? Porque amar o outro é um requisito interessante. Ele está dentro de um contexto aqui. Mas olha a premissa aí, se eu não estou conseguindo nem me amar, eu ainda não consigo exercitar o sentimento do amor com respeito a mim mesmo, eu não me respeito, eu não me amo, é dificílimo dizer que eu posso amar eu posso dizer, mas é dificílimo que eu consiga amar o meu próximo se eu nem me amo. E amar a Deus, então, é pior ainda, porque se eu nem me amo e se nem consigo amar o próximo, amar a Deus fica numa condição mais difícil. Mas vamos raciocinar. Solução. Solução é o seguinte: meu Deus, pedido nosso, conversa nossa, raciocínio nosso, no exercício da nossa fé raciocinada. Meu Deus, não me autorize que eu tenha na minha vida esses desafetos que eu não posso amar. Meu Deus, não me autorize nesta minha vida, nesta minha experiência, que eu não tenha inimigo, que eu não dou conta nem de perdoar, imagine amar os meus inimigos. Então, meu Deus, me ajude e doravante, a partir deste instante, e aí mentalmente nós poderíamos dizer isso para nós. Meu Deus, a partir deste minutinho aqui, neste relógio aqui está marcando 8 horas, 20 horas e 3 minutos. A partir das 20 horas e 3 minutos do dia, hoje é dia 8? A partir do dia 9 de junho de 2017, eu não tenho na minha vida mais nenhum desafeto. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho ninguém que eu não goste. É problema de quem não gostar aqui, da pessoa. É problema do outro. Se ele não gosta, é problema dele. Mas aqui, pessoalmente, eu não tenho. Meus queridos irmãos, resolvidos os problemas, olha aqui, amemo-nos uns aos outros. Aí nós estávamos dizendo assim, eu não consigo amar o meu inimigo. Eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho rancor. Mas se eu não tenho mais desafeto, se eu não tenho mais inimigo, se eu não tenho ninguém mais nessas condições na minha vida, eu vou amar todo mundo. Eu vou amar todos os outros. Aí isso aqui dá certo. Pois a doutrina espírita, quando nos recepciona na casa espírita, ela está dizendo escancaradamente para nós isso aí. Deixe essas coisas para lá. Cuide de você. Ame a você e ame todo mundo. Para que você quer inimigo na vida? Para que você precisa de inimigo na vida? Qual é o bem que isso aí faz a cada um de nós? Nada, nenhum. Se nós estamos ampliando a nossa capacidade, este é um ensejo do nosso encontro aqui, a capacidade de compreensão, eu estou elastecendo essa minha compreensão. Aqui dentro da minha cabeça está dizendo assim, é verdade. Eu posso amar todo mundo, eu não preciso de inimigo. Então eu não tenho inimigo. Se quiserem colocar no plural, eu não tenho inimigos. Eu não tenho desafetos. E se eu não tenho desafetos, e se eu não tenho inimigos, eu posso amar todo mundo.
moleza, fácil. Aí nós podemos declarar isso sim. Eu amo todo mundo. Eu amo a todos, indistintamente. Aí a nossa irmã Rosália, que está psicografando lá com a médium, ela utiliza o texto dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros exatamente aquilo que desejaríamos que o outro nos fizesse. Que desejaríamos. Prestemos atenção na redação do texto, fechando aspas aí. Que desejaríamos. O desejo é meu, é pessoal. Eu estou dizendo aqui dentro, eu desejaria. Eu não estou dizendo que eu vou botar uma faca no pescoço de cada um e dizer para o próximo, para o outro: me faça o que eu quero. Não, eu tenho esse desejo, mas a decisão e a prática da ação é do outro. Não é um problema meu, então eu vou continuar amando todo mundo, porque eu não terei mais inimigo na minha vida, eu não terei mais desafeto na minha vida. Então, na lição de hoje, caridade material e caridade moral. Essa lição nós já conhecemos muito. Na Casa Espírita a gente ouve, na Casa Espírita e aqui no Sebastião Marte, nós temos ouvido muito sobre essas lições todas aqui, e quando nós estamos fazendo essa pré-eleção. O que é, para entendermos bem, o que é uma caridade material? A caridade material é aquela que eu vou, ou tento, ou me proponho a auxiliar alguém que está com dificuldades. Ou seja, no mínimo, eu não posso rejeitar o meu irmão. Isso é amor ao próximo, viu? Eu não posso rejeitar ao meu irmão que precisa de ajuda. Ajuda material. Arroz, feijão, dinheiro para comprar o leite. Então essa é a caridade, para a gente compreender isso bem. Nós estamos raciocinando. Nós estamos compreendendo que a nossa vinda na Casa Espírita, ela é preciosíssima. Que esses minutinhos todos que vocês estão exercitando e que nós estamos exercitando aqui dentro, e muitos com muita paciência, são minutos dos mais valiosos das nossas vidas. É o ensejo que a Casa Espírita está nos dando para a reflexão. Então, a caridade material, todos conhecemos isso muito bem. E a caridade moral? A caridade moral, ela é mais sutil. A caridade moral, ela consiste em, primeiro, sermos tolerantes. Em sermos tolerantes. Não é tarefa fácil não, hein? Mas se nós estamos já combinado com Deus, que doravante nós não teremos mais inimigos, ser tolerante é a coisa mais fácil do mundo. Ser tolerante ficou um probleminha. Porque se eu já não tenho mais disposição pessoal, íntima, na alma, para odiar ninguém, para ter raiva, para ter inimigo, para ter desafeto, tolerar o outro é o mínimo. Então, a caridade moral, sermos tolerantes uns para com os outros. O que é cada um ser tolerante com o próximo? Tolerar. Essa palavra é forte. Tolerar. A palavra tolerar, ela está dizendo assim, que existem circunstâncias que fogem de uma normalidade e em cujas circunstâncias nós somos levados a, às vezes, não compreendermos o nosso próximo, sendo intolerante. Intolerante é dizendo assim: ei, pisou na bola. Eu não penso assim, não ajo assim, e você não está autorizado nem a pensar assim e nem a agir assim. Isso é intolerância. Ora, se nós estamos discutindo caridade moral, como eu posso praticar uma caridade para com alguém e olha a palavra nova aqui, e uma autocaridade
que é para comigo mesmo, sendo intolerante com o meu próximo. Não tem jeito. São situações incompatíveis. Então, a prática da caridade moral, ela nos leva ao exercício desta tolerância. A tolerância é para que nós compreendamos assim: o meu próximo é exatamente igualzinho, sem tirar nem pôr, aquilo que sou. Um ser humano com limites. Com limites. Que tem dificuldades. Se ele está tendo dificuldades, eu também tenho as minhas. Mas eu tenho que tolerar isso. Isso é caridade moral. E também no mesmo instante da prática dessa caridade, nós estamos numa autocaridade, que é a caridade para conosco. Dizendo assim: eu tenho que ser compreensivo com as pessoas. Generoso, amoroso. Nós não dissemos agora mesmo sobre não termos inimigos? Outra prática da caridade moral: saber calar em determinados instantes. Dificílimo. O ser humano, ele tem este dom, esta capacidade da comunicação pela fala, e a fala é a materialização daquilo que o raciocínio montou, e dificilmente nós, nos instantes, em determinados instantes, em condições especialíssimas, em instantes delicadíssimos, nós conseguimos calar. Nós achamos que naquele momento nós temos que falar, porque nós gostamos da verdade, nós gostamos da sinceridade, e aí nós falamos. E falamos e cometemos um monte de impropérios e ofendemos aquele que é o nosso interlocutor, e aí também nos complicamos perante a prática da caridade. Porque aquilo que seria a prática de uma caridade moral e de uma autocaridade, que é a pessoal, vai para o espaço. Porque nós não nos calamos. Olha que coisa mais fácil de fazer. Não depende de ninguém, não depende de palpite de ninguém. Calarmos-nos, ou seja, trancar a boca naquele instante, naquele momento. Mas às vezes a gente encosta os lábios aqui, mas aqui dentro está dizendo assim: eu não levo desaforo para casa. Ora, se eu não levo desaforo para casa, vai me ouvir sim. E este vai me ouvir sim é o problema. É a escorregadela. Aliás, é um tremendo de um escorregão. E aí nós nos perdemos. A chance que temos de praticar uma caridade moral e uma autocaridade, nós dispensamos. Calar-se. Olha que coisa maravilhosa. Calarmos-nos perante algumas situações. Não está dizendo aqui o texto, no ensino, principalmente da irmã Rosália, que nós devemos ficar com a boca trancada, não. Se Deus nos concede o dom da fala, é para que nós exercitemos a fala. O que estão dizendo aqui para nós é para que nós tenhamos cuidados com esta fala, porque a fala não é apenas a articulação de ideias, não é apenas a articulação de alguns movimentos do nosso organismo físico, quando os pulmões, quando as cavidades aqui da face, quando a garganta, a faringe, estão juntos para que a fala saia. Não é nada disso, não. A fala é um trabalho do nosso sentimento, da nossa emoção, e ela traduz isso aí. Ela externa isso aí. E quando nós externamos, quando não devemos, e da maneira que não devemos, complicamos. Nem praticamos a caridade para com o outro e nem praticamos a autocaridade. Olha outra caridade moral.
É quando, além de sermos tolerantes, de sabermos calar, é quando nós deixamos de ouvir, quando nós deixamos de ouvir, com o desejo de não ouvir aquilo que alguém está dizendo para nós. Meus queridos irmãos, dissemos lá no início, no nosso raciocínio, o Centro Espírita enseja a cada um de nós a oportunidade de ampliação, essa capacidade de ampliar os nossos horizontes, da nossa compreensão. Eu sou assíduo no centro, mas ainda não consigo praticar uma caridade moral quando estou ouvindo da voz de um irmão, de um semelhante, alguma coisa, algumas palavras, que elas vêm carregadas de sentimentos, às vezes não tão bons, e porque se estou ouvindo, eu vou responder. Agora mesmo dissemos do falar. Se eu estou ouvindo, eu vou responder. Mesmo que eu não responda naquele instante, eu vou responder depois. Então, a prática da caridade moral é não ouvir. Se eu não ouço, sabe aquela ideia nossa inicial aqui, de dizermos para Deus, meu Deus, a partir dessa data, a partir desta hora, das 20 horas deste dia, eu não tenho mais inimigos na minha vida. Se eu não tenho mais inimigos, meu Deus, porque eu não consigo amá-los, se eu não tenho mais estes empecilhos, eu vou amar todo mundo. Eu vou amar a todos. Um dos pontos cruciais para que nós nos encrenquemos nas inimizades é quando estamos ouvindo dos outros aquilo que não é positivo, aquilo que não é agradável e aquilo que nós não estamos preparados para ouvir, para tolerar. Não é fingimento, não. Assim, eu vou fingir que não estou ouvindo. Não, não é. Eu não ouço. Neste instante, eu estou tomado de uma surdez. Porque se eu estou fingindo, eu estou ouvindo. Apenas naquele instante, eu não vou me propor a responder. Mas depois eu respondo. Depois eu pratico atos, mesmo que silenciosamente, não sejam respostas articuladas pela boca, eu respondo. Não, é não ouvir, é não recepcionar, é não dar lugar na alma, no coração, para sentimentos desta natureza. Meus queridos irmãos, isso se chama caridade moral. Olha que prática interessante. Não ouvir impropérios, ofensas de ninguém. Porque também, se eu estou animado com o desejo de não ter inimigos na vida, estou jogando fora esta chance de ter inimigos. Porque se eu for ouvir, fingir, mesmo que eu finja que não estou ouvindo, mas se eu for ouvir, eu vou arrumar um inimigo. Eu estou arrumando um inimigo naquele instante. Outra prática. Saber não enxergar o riso de desdém na face do nosso interlocutor, do nosso irmão de convívio, do nosso companheiro de jornada, do nosso colega de trabalho, do nosso companheiro, da nossa companheira, no lar, do filho ou da filha, irritados. Caridade moral, não enxergar nos lábios de outrem esse desdenho,
esse desprezo que alguém sabe, às vezes, colocar na face, na comunicação com o outro, com muita capacidade, com muita nitidez. A pessoa não diz nada, ela não abre a boca para articular nenhuma palavra, mas o seu sorriso é o portador de uma mensagem terrível, de desprezo, de desvalorização do interlocutor, do próximo, daquele que naquele instante é o objeto da sua ira. Eu não quero, não tenho, e estou pedindo a Deus, que fiz o compromisso, não tenho mais inimigo na minha vida. Se eu não tenho mais inimigo na minha vida, eu amo todo mundo. E se eu amo todo mundo, eu vou amar também quem está com esse sorriso nos lábios. Eu não terei dificuldades. Será fácil amar. Eu não preciso de inimigos. Porque se eu os tenho, eu não consigo amá-los. Mas eu desejo amar todo mundo. E se eu desejo amar todo mundo? Se eu preciso, se eu necessito amar todos, exatamente porque eu não consigo perdoar o meu inimigo, é melhor que eu não tenha o meu inimigo. Porque eu ainda não sei exercitar essa capacidade de perdão. Aliás, quando nós perdoamos a alguém, é porque nós já nos sentimos ofendidos por esse alguém. Porque se nós não nos sentirmos ofendidos por ninguém, eu não tenho que perdoar ninguém. Eu não fui ofendido por ninguém. Aí voltamos a esse status inicial. Não tem inimigos. Eu amo a todos. Meus queridos irmãos, articulando as falas assim, fica fácil. Fica muito fácil. Talvez não seja tão difícil, não. Provavelmente, nós enfrentaremos alguns obstáculos que estão em nós mesmos. Mas vamos raciocinar juntos. Tudo na vida, tudo no universo, tudo nesse planeta maravilhoso, abençoado, chamado Terra. Vamos raciocinar. Tudo tem memória. Tudo tem memória. O que é memória? São as lembranças que eu tenho da minha experiência. Discutir memória aqui, nós não vamos discutir não, porque todo mundo conhece isso aí. E a memória, aí é que está o nosso raciocínio, que começa o nosso raciocínio. A memória não é privilégio do ser racional. As pedras possuem memória. As plantas, as árvores, tudo tem memória. Um peixe, tudo tem memória. Aqui no fundo tem uma salinha mediúnica, quase todo mundo conhece, bem aqui. Nesse rumo aqui tem uma sala mediúnica. E lá, nessa sala mediúnica, está guardada uma tribuna, do tamanho dessa. Essa tribuna é aquela que o Sebastião Marte, este centro aqui, teve aqui no lugar dessa até recentemente. Essa aqui é nova, porque aquela lá, assim como nos bancos aí vocês estão verificando, deu uma praga de cupim e ela está esfarelando, como alguns bancos estão, com essa praga do cupim, que a gente não dá jeito de debelar. Mas esses dias, a Maria, que está sentada ali, ela me falou, eu quero mandar essa tribuna lá porque ela está sendo utilizada ali, mesmo ainda capenga, ela está sendo utilizada como uma mesinha, para colocação de alguns apetrechos da reunião mediúnica. Aí a Maria me disse assim, Elvésio, arruma lá no lar umas mesinhas, para trazer para cá, para a gente botar nessas salas mediúnicas, porque as que estão aí estão ruins, e uma dessas mesinhas é a tribuna. Pois bem, essa tribuna que está ali, escondidinha, e que daqui uns dias ela vai para o depósito lá no lar, já está recomendado lá no lar,
que ela não é para ficar escondida, não é para ficar jogada e não é para ser quebrada, não. Porque ela tem a memória dessa casa aqui. Essa casa que funciona tem 60 anos. Essa tribuna que está ali, no mínimo, durante 45 anos, ela teve a paciência de ficar aqui, de servir a todos nós que viemos aqui para falar, para fazermos as nossas orações, e nós estamos dizendo que ela tem memória. Não é nesse sentido, não. Nós estamos dizendo que ela está revestida de uma camada energética profunda, que conta a história da casa de Sebastião Mártir, nos mínimos detalhes. É sobre essa memória que nós estamos dizendo. Nas nossas casas, os objetos que estão lá, todos eles vão se impregnando de um pedaço de nós. Eu quase que cometo aqui agora, por ato falho, uma indelicadeza. Eu ia dizer assim, vou dizer para vocês saberem o que é que eu pensei. Eu ia dizer assim, as mulheres que estão aqui devem tomar um cuidado enorme com os espelhos. Não são só as mulheres, não. Somos todos nós. Vaidosamente olhando os espelhos, nos espelhos. E nós impregnamos esses espelhos com um pedaço de cada um de nós. O irmão Jacó, num livro que é psicografado, já tem um tempão, ele fala sobre isso. Ele morreu, e quando ele vai visitar um determinado ambiente, ele se prende de frente do espelho, porque no espelho está um pedaço dele. Porque é lá que nós nos miramos todos os dias, com muita atenção, com muita energia. Não tem nada a ver com vaidade, não. Nós estamos falando de pedaços, nosso, memória. Aquele espelho, se um médium tem uma medida específica para isso, encosta no objeto e ele recepciona a memória do objeto. Se um médium chega lá na frente do espelho, vai descobrir tantos segredos do freguês que esteve ali à frente por muitos anos. Pois bem, nós estamos discutindo que tudo tem memória. E vocês vão compreender por quê. Nós já estamos terminando a nossa fala. É porque quando nós estamos praticando a caridade material, ela é explícita, ela é clara. Não precisamos de muita memória, não. Porque tem outros que estão vendo ali. Que estão outros seres estão sendo alvo desta caridade. Mas quando nós estamos praticando a caridade moral, às vezes os outros não estão vendo. Mas nós estamos vendo. A nossa memória não vai esquecer de registrar nenhuma dessas atitudes, nenhum desses trabalhos. Isso só faz bem para nós. Termos uma memória construída no bem. Uma memória construída no amor. Uma memória construída na compreensão. Assim como raciocinamos no início, a casa espírita está nos proporcionando a cada dia, a cada momento, a chance destas aprendizagens. Ela está ensejando que nós façamos um elastecimento nas nossas compreensões, e é sobre nós mesmos. A nossa casa mental, que é onde reside a nossa memória, ela não pode ser edificada no nada. Ela está sendo edificada, ela está sendo alicerçada no hoje, ela está sendo alicerçada e foi alicerçada no ontem, para que no amanhã ela seja a nossa base de vida. Por isso que o amar todos os dias é interessante. Nós não estamos beneficiando ninguém, não. É nós mesmos. Nós estamos nos estruturando na autocaridade,
Porque se nós fizermos a construção da nossa casa mental na areia, ela vai ruir. A nossa casa mental, ela deve ser construída no amor, na compreensão, nas práticas dos atos dignos, honrados. A nossa irmã Rosália, para encerrar, citando-a no seu texto psicografado em 1860, tem tempo, hein? 1860, abrindo aspas, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que desejaríamos que nos fosse feito. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe.